Roberta, todos nós, né, eu que sou líder de uma organização, você que está ali no dia a dia, ali acompanhando esses pacientes, aí você vê a indústria farmacêutica, você vê o médico oncologista, o diretor da clínica, todos falam e todos defendem, né, de colocar o paciente no centro do cuidado. Você acredita que todos estão colocando efetivamente o paciente no centro do cuidado? Ou você percebe que a gente ainda precisa melhorar muito para chegar a esse estado da arte? Marlene, na verdade, eu percebo uma melhora muito grande. Eu trabalho com um time muito robusto, um time de profissionais muito exigentes, que Uhum. são referência. Alguns médicos têm a agenda muito cheia, mas eu percebo que eles querem colocar o paciente no centro do cuidado, valorizando a história do paciente e a necessidade que o paciente tem. Eu percebi isso até nas evoluções. Uhum. Então, eles tentam trazer se é viúva, se separada, se já perdeu uma filha. A gente vê que eles tentam trazer a história do paciente, mas muitas vezes quem leva para o médico a história de vida é a equipe multi, é a psicóloga, é toda a Uhum. equipe, por muitas vezes estar mais perto do paciente no dia a dia, na quimioterapia, na radioterapia, mas a equipe que eu trabalho, ela coloca. Uhum. Eu Uhum. não estou falando para você de forma clichê, mas eles realmente valorizam o que importa para a pessoa Uhum. e eles tentam entregar uma saúde de valor de verdade para o paciente. Eu falo Uhum. isso porque eles cobram muitas estratégias da gente, Uhum. cobram que a gente esteja em contato direto com o paciente. Então, se você não fizer, eles cobram. Então, se eles estão cobrando, é porque eles estão vendo necessidade. Uhum. Então, eu percebo muito, sim. E você percebe que o paciente, no final ali da linha, ele também entendeu a importância de tudo isso, ele também entendeu que isso é importante? O paciente, ele é quem mais nos valoriza. É impressionante como o paciente oncológico, ele tem um olhar diferente para a equipe. Eu falo isso porque eu retornei de férias e escutei no round multidisciplinar que uma paciente não ia fazer quimioterapia porque ela não tinha conseguido acessar o exame laboratorial. Eu entrei em contato com o supervisor do laboratório, ele enviou para o e-mail dela e ela é uma profissional de saúde, ela é gestora de uma rede de saúde e Uhum. ela falou quanto é importante a gente ir atrás para ela de um simples laudo que Uhum. faz ela fazer uma sessão de quimioterapia naquele dia. Então, a valorização do paciente com a equipe, eu acho muito intensa Uhum. e, e emocionante, porque ele necessita do nosso direcionamento, ele valoriza, não é só com presente, é com palavras, é com carinho. A Uhum. gente percebe que um paciente num momento tão difícil, ele é carinhoso conosco. Os pacientes me mandam no WhatsApp orações. Para mim não tem nada mais importante do que o paciente perder o tempo dele Uhum. te enviando uma oração. Uhum. Então eles realmente têm um carinho, um reconhecimento com a gente muito importante. E você já enfrentou resistência, né, a esse todo esse carinho, a todo esse trabalho, a toda essa dedicação, né, que você faz aí para conduzir essa navegação, ou assim uma resistência muito forte por parte ou do paciente ou da família? Tem, Marlene. A parte mais difícil é mostrar valor do seu trabalho para o paciente. Muitas vezes você faz uma pergunta para o paciente, ele fala, eu já falei com o meu médico já me orientou. E ali, se você continua tentando se aproximar daquele paciente, ele acaba reconhecendo o que você tem para entregar. Uhum. Mas tem muitos pacientes
que eles têm uma resistência de entender o que você quer fazer, então você precisa explicar muito bem, e ele gosta de estar mais próximo ao médico e de ser orientado pelo médico. Isso para ele é muito importante, principalmente pessoas que já passaram por vários serviços e tiveram algum problema, eles realmente eles se sentem mais seguros se eles tiverem algumas informações da equipe médica. Mas aí a gente vai dobrando, vai falando porque o doutor pediu para a gente orientar, pediu para ele fazer. O importante sempre que eu acho é ter uma ponte e estar muito bem conectado ao médico. Porque o médico, ele realmente, ele muitas vezes ele passa a orientação para a gente, navegador, passar para o paciente. Quando ele faz isso, ele cria uma ligação, uma conexão com o paciente, conosco, muito grande. Porque o paciente começa a confiar que ele tem que te passar os efeitos, que ele pode te pedir uma receita, você vai pedir para o médico e você vai entregar. E isso para o médico também não ficar sendo não receber tanta mensagem por situações que muitas vezes alguém pode resolver, para o médico é importante para o trabalho dele. Então, o médico, ele é ponte fundamental nessa conexão nossa com o paciente. Explicar o que é o navegador, como ele vai acompanhar, isso é muito importante para o paciente entender. E como tem sido o seu processo aí de capacitação, de formação, porque quando você olha aí o cenário do paciente oncológico, você vê que tem mudado muito, né? Tem mudado, assim, você vê, você olha assim a evolução, né? Que os tratamentos eles vêm ao longo dos anos, né, acontecendo. Como que tem sido essa atualização, essa capacitação? Porque isso é parte fundamental desse cuidado, né? Perfeito, Marlene. Quando eu entrei no meu grupo de trabalho, eu tinha uma líder que ela se preocupava muito com isso. A cada 15 dias a gente tinha módulos de navegação por temas. Então, mama, próstata. E ali ela trazia pra gente o que era os exames que tinham que estar anexados no sistema, o que a gente precisava observar naquele tratamento, diagnóstico. Então, ela capacitou a gente por áreas, por temas, mas a navegação é um mundo. Eu sou navegadora de paciente oncológico. A gente tem a hematologia, a gente tem os medicamentos via orais. A indústria ela é muito parceira das redes privadas nesse sentido, porque a AstraZeneca, Janssen, todo medicamento que vem para o mercado, eles fazem treinamentos com a equipe multidisciplinar, multiprofissional, explicando medicamentos, os efeitos colaterais, as vias de administração. Então, percebo uma parceria tanto da equipe médica, que também nos orienta, das nossas lideranças, que hoje são muito estratégicas e dividem essas capacitações por tópicos, por treinamentos anuais obrigatórios, por módulos. Eu busco bastante também, eu continuo sendo estudante. Hoje eu faço uma pós na Universidade Federal Tocantins de docência, inovação, metodologia ativa. Então, eu acho que a busca ela é individual também, mas a instituição que a gente tá, ela estimula muito. Eu vim de uma instituição muito conhecida no país, em que a educação era foco principal e era tratado com muita importância dentro do hospital. Então, a educação permanente, o desenvolvimento assistencial era muito efetivo. E isso transforma o profissional também. Então, eles dividem as avaliações por áreas, avaliação de habilidade prática anual. Todo colaborador tem que fazer prova e todos os anos e tirar a média mínima 7, avaliação de habilidade prática. E fora os protocolos, os fluxos, os simulados, dentre tantos outros treinamentos que são aplicados. Então, eu sou privilegiado nesse ponto, porque eu vim de instituições que têm um foco na educação, e eu também sou educadora. Então, de 2019 para cá, eu estou sempre em sala de aula, e a educação ela tem esse poder mesmo de transformar, de melhorar a comunicação, de trazer atualizações. Eu estou muito envolvida ao meio e até hoje busco bastante.
Eu tenho uma dúvida que eu queria te perguntar, que o que é mais fácil, navegar uma paciente mulher ou um paciente homem? Ou é igual? Não, é completamente diferente. A mulher, ela adere mais ao tratamento, ela busca mais as orientações. O homem, ele é mais difícil, ele não apresenta dúvida, ele não faz perguntas. Só que o homem, ele sempre está acompanhado de uma mulher que o orienta, que faz perguntas, e é muito engraçado, porque quando você está orientando um homem, você fala, olha, você precisa passar protetor solar. A esposa do lado fala, viu? Porque ela já fala, você tem que tomar, viu? Tem que fazer seus exames, você precisa fazer seus exames a cada 6 meses. Então, o homem é impressionante como ele está sempre acompanhado da mulher e como a mulher é atenta em relação a todos os detalhes. É muito mais fácil orientar a mulher, porque ela se interessa mais. Aham, O homem, ele não se interessa tanto, quando ele busca, ele já está mais grave e ele está sempre acompanhado da mulher. Então, ele ainda tem esse facilitador, aham. que a mulher ainda o orienta, o apoia e fica muito atenta a todas as orientações. E eu queria aproveitar até esse gancho e eu queria que você mandasse, olhasse ali para aquela lente e que você falasse um pouquinho como orientar o homem para o homem ser mais protagonista, né? Ele tomar mais as rédeas, né, da sua saúde. E para facilitar também o trabalho da navegadora, né? Sim. Bom, primeiro a gente precisa desmistificar muitas coisas que o homem, no decorrer dos anos, acabou entendendo que saúde tem a ver com masculinidade, com algumas crenças, né? Então é importante que o homem busque mais o serviço de saúde para que ele tenha diagnósticos precoces. Então, os homens que não buscam o serviço de saúde, eles precisam começar a fazer os seus exames, precisam começar a ser acompanhados por um profissional, buscar o PSF e tentar realizar exames com maior periodicidade, porque muitos dos homens são maridos, são pais, têm família, e nós, esposas, os filhos, a gente precisa dos homens junto com a gente, e é importante a gente desmistificar isso. Saúde é para todos, homem, mulher, e a gente precisa buscar os serviços de saúde com o avançar da idade de forma anual, de forma mais efetiva, e conscientizar os outros também. Pega na mão do irmão e leva também. Nós estamos quase chegando ao final da edição desse podcast. Eu queria muito, Roberta, nós estamos falando aqui do cuidado, né? Falando dessa rede, falando, né, de letramento em saúde. E eu queria saber como que a Roberta se cuida, né? Porque a gente sempre, que nem você, sempre está cuidando do outro, fazendo tudo pelo outro. Como que a Roberta se cuida? Como que a Roberta se protege? Como que a Roberta ela tem a sua bússola interna? Marlene, eu tenho trabalhado isso muito em mim. Eu fiz 40 anos agora, minha mamografia está marcada para dia 1º de novembro. Eu vou à academia 3 vezes na semana. Eu tenho tentado muito fazer o que eu falo e o que eu oriento meus pacientes. Uhum, Então, melhorar minha alimentação, mas eu realmente busco mais o serviço de saúde porque eu tô sempre com médicos, eu tô uhum, próximo a médicos e a oncologia ela desperta a gente para para essa necessidade. uhum, Hoje eu busco muito mais. A gente vai ficando mais velha, a gente vê que a gente não tem aquele tempo que a gente achava quando a gente era adolescente, né? uhum. Então hoje eu busco mais pela maternidade, pelo serviço que eu trabalho, por ter um filho. A gente muda. Mas quando eu era adolescente, realmente a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo. O amadurecimento vem vindo, mas eu tento aplicar o que eu oriento, o que eu ensino, o que eu leio, porque eu percebo que realmente quando você faz um autoexame e você tem um nódulo, ele já está muito grande. Então, a mamografia, ela é diferencial.
Você Uhum. precisa fazer ela conforme a recomendação médica. Eu tô marcando também, eu tô buscando também, porque eu preciso me cuidar também. Isso. Tem algum hobby, alguma coisa que você utiliza como uma forma de desconectar Eu, desse go- seu dia a dia? eu gosto muito de pintar telas, né? Uhum. Tintar óleo. Eu gosto muito de estar com a minha família, assistir filme. Eu viajo bastante para visitar minha mãe, lá em Uhum. Pameri, Goiás. E ouvir uma música. Então, esses são os meus hobbies. Uhum. Que bacana. E para encerrar, eu queria que você olhasse ali e você, um paciente que está recebendo seu diagnóstico hoje, né? Eu queria que você falasse com ele, né? Como ele pode fazer essa travessia de uma forma mais suave, de uma forma mais com esperança. Eu queria que você falasse para essa pessoa. Hoje, a gente, se buscar o tratamento adequado em tempo oportuno, a gente tem uma alta taxa de cura. Os tratamentos, eles mudaram. A gente tem imunoterapia, terapia-alvo. Os pacientes hoje não fazem tratamento como antigamente, com pouca qualidade de vida, com muito efeito colateral. É uma fase, é um momento. Você vai precisar fazer o seu tratamento, mas você vai receber a cura e vai conseguir desenvolver as suas atividades normalmente junto à sua família e às pessoas que você ama. O paciente precisa, nesse momento, se concentrar nesse processo e é uma fase temporária e que eu estou aqui com ele para ajudá-lo em todo esse trajeto. Estamos chegando ao final de mais um Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. Eu quero de coração agradecer você, Roberta, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, compartilhado tanta informação que eu tenho certeza que isso está ajudando quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando e que você continue nessa caminhada, que você continue se cuidando e cuidando do outro, né, com tanto amor, tanta dedicação. E uma das coisas que você trouxe aqui, que eu acho que é muito importante, e para a navegação eu acho que é fundamental, que é a capacitação, a sua formação, investir nisso, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, né? Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e ter trazido informação aí de qualidade. E se você gostou desse episódio, se você acha que essa informação é informação de qualidade e que deve ser encaminhada para alguém, faça isso. Alguém sempre vai estar precisando receber uma informação e um carinho, né? É isso que você está fazendo. Muito obrigada, agradeço a Roberta, agradeço você que ficou até esse momento com a gente e eu espero você no nosso próximo episódio. Navegar é preciso, mas é preciso amor, carinho, solidariedade e é isso que a navegadora faz. Muito obrigada.